Fala, nação rubro-negra! Chegou a hora de atualizar vocês com as notícias mais quentes do Mengão. E olha que hoje tem muita coisa pra gente comentar, viu? Vamos começar com uma bomba. O Wesley decidiu aceitar uma proposta para jogar na Inglaterra. Isso mesmo, o garoto está de malas prontas, mas calma, ainda falta a equipe britânica formalizar a oferta oficial ao Flamengo. A negociação gira em torno de 219 milhões de reais, um valor que está dando o que falar entre os torcedores. O interesse partiu do Manchester City, que já montou um projeto especial para contar com o atleta, e o Wesley topou o desafio. Agora o que resta é a diretoria inglesa enviar a proposta de forma oficial. Só depois disso é que o Flamengo vai decidir se libera ou não o jogador. E enquanto a novela Wesley se desenrola, tem novidade boa chegando. Matias Vinha está cada vez mais próximo de voltar aos treinos completos com o elenco. Depois de meses afastado por causa de uma lesão séria no joelho, ele já iniciou atividades leves de aquecimento. O departamento médico do Flamengo segue com muito cuidado nesse processo, evitando qualquer precipitação. A expectativa é que Vinha volte a treinar normalmente com o grupo ainda este mês, ficando à disposição para o Super Mundial de Clubes. Talvez ele nem entre em campo, mas o importante é estar pronto para ajudar quando o técnico precisar. Agora vamos falar de Libertadores. A situação do grupo do Flamengo está tensa. Ontem duas equipes se enfrentaram na Venezuela e, ao contrário do que muitos esperavam, o time da casa venceu por 2-1. Com esse resultado, a liderança ficou com quem? Isso mesmo, com o time venezuelano, que agora soma 11 pontos. A segunda colocada tem 8, enquanto o Flamengo aparece em terceiro com apenas 5 pontos. E tem uma equipe no grupo que ainda não pontuou. Amanhã o Mengão encara um jogo decisivo contra a equipe de Quito. E não basta vencer, tem que ser uma vitória com autoridade por uma boa margem de gols. Se o Flamengo ganhar por mais de 2-0, assume a segunda posição e passa a depender apenas de si para garantir a vaga na próxima fase. Mas se empatar ou perder a situação, complica demais. Um empate ainda mantém o Flamengo na briga, mas aí teremos que torcer para que a equipe líder ajude vencendo ou empatando com os concorrentes diretos. Depois, claro, o Flamengo precisará vencer a equipe que não somou nenhum ponto até agora e ainda cuidar do saldo de gols. Ou seja, a missão é clara: ganhar e ganhar bem. Voltando ao caso Wesley, o Manchester City sinalizou uma oferta inicial de 35 milhões de euros, o que representa cerca de 219 milhões de reais. Como o Flamengo detém 90% dos direitos do jogador, a venda renderia ao clube algo em torno de 198 milhões de reais. Mas aí fica a grande questão: vale a pena liberar Wesley agora tão perto do Super Mundial? O City quer contar com ele imediatamente, antes da competição, o que coloca pressão na decisão do Flamengo. Lembrando que ainda não houve uma proposta oficial. Tudo segue no campo das negociações entre o staff do jogador e o clube inglês. Outro ponto importante: Wesley despertou o interesse de gigantes como o Manchester United, Inter de Milão e até o Barcelona. E isso pode esquentar ainda mais a disputa e aumentar o valor da negociação. A expectativa é que o Flamengo tente elevar essa proposta inicial para algo próximo de 50 milhões de euros. Caso consigam fechar por 45 milhões de euros, estaríamos falando de um valor muito próximo ao que foi pago pelo Real Madrid por Vinícius Júnior, só que agora com uma cotação de euro muito mais valorizada. Esse montante representaria cerca de 250 milhões de reais, um valor robusto para os cofres rubro-negros. E tem mais movimentação no radar do Mengão. Recentemente, Lucas Paquetá foi colocado na lista de transferências por seu atual clube inglês. A cifra especulada também na casa dos 35 milhões de euros. O Flamengo está de olho nessa situação, mas age com cautela. Isso porque o jogador enfrenta um processo disciplinar na Inglaterra e o clube carioca só deve se movimentar após o desfecho desse julgamento previsto para ser anunciado na primeira quinzena de junho. Até lá, a diretoria segue observando atentamente cada detalhe. Lucas Paquetá, revelado no Ninho do Urubu, pode ter uma chance de voltar para casa, mas tudo depende dessa decisão judicial. Enquanto isso, o Flamengo monitora o mercado sempre atento a oportunidades de reforçar seu elenco com qualidade.
E a torcida, claro, segue sonhando com esse possível retorno. Além disso, vale destacar um momento especial. Um ex-jogador do Flamengo anunciou sua volta ao clube, agora como membro da comissão técnica. Em uma postagem emocionante, ele agradeceu aos torcedores e falou sobre os novos desafios, deixando claro o desejo de contribuir fora das quatro linhas. Ele já posou com o uniforme oficial e demonstrou muita motivação para essa nova etapa da carreira. Enfim, o Flamengo vive dias agitados tanto dentro quanto fora de campo. As decisões que estão por vir podem definir os rumos do clube na temporada e mexer com o coração da nação rubro-negra. E a gente sabe como essas movimentações de mercado sempre mexem com o torcedor. Quando se fala em cifras tão altas como é o caso do Wesley, que pode render mais de 200 milhões de reais, ao Flamengo é natural que surjam debates acalorados. Tem quem defenda a venda imediata, pensando no retorno financeiro e na possibilidade de investir em novos reforços. Por outro lado, há quem prefira manter o jogador até o fim da temporada, principalmente por causa da disputa do Super Mundial de Clubes, uma competição que tem um peso enorme para a história do clube. E essa é a grande encruzilhada em que o Flamengo se encontra. Vender agora e garantir um ótimo lucro ou segurar o jogador para tentar conquistar mais um título de relevância internacional? Essa decisão não é simples e com certeza envolve muita conversa nos bastidores. O Manchester City já deixou claro que tem interesse no Wesley para compor o elenco ainda nesta janela, ou seja, não querem esperar. Isso coloca pressão na mesa do Flamengo, que precisa agir com sabedoria para não perder uma oportunidade valiosa, mas também sem comprometer o desempenho esportivo em um momento crucial da temporada. E não podemos esquecer que o mercado europeu é dinâmico e ofertas como essa nem sempre aparecem duas vezes. O Flamengo, inclusive, tem sido elogiado por sua postura estratégica em negociações anteriores, como foi o caso de Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. Ambos renderam cifras altíssimas ao clube e abriram portas para futuras transações de grande porte. Falando em Paquetá, é impossível não pensar no impacto que uma possível volta dele ao Flamengo causaria. A torcida já sonha com essa repatriação, mas o clube, de forma responsável, aguarda a resolução do processo judicial antes de avançar. Essa postura cautelosa é fundamental, afinal, o Flamengo não pode se envolver em negociações que tragam riscos jurídicos ou de imagem. Mas uma coisa é certa, se a situação se resolver positivamente para o jogador, o Flamengo estará pronto para agir. E imaginem só o meio-campo com Paquetá de volta. Seria um reforço de peso tanto tecnicamente quanto simbolicamente, reacendendo ainda mais a paixão da torcida. Enquanto isso, nos gramados o time segue focado na missão de se classificar para as oitavas de final da Libertadores. O próximo jogo contra a equipe de Quito será uma verdadeira decisão. Não tem mais espaço para erros. Cada ponto perdido até aqui cobrou seu preço e agora a margem de manobra acabou. A vitória é uma obrigação, mas não basta apenas ganhar. O Flamengo precisa construir um resultado sólido, capaz de melhorar o saldo de gols e dar confiança para a última rodada da fase de grupos. E é nesse momento que o apoio da nação rubro-negra faz toda a diferença. O Maracanã precisa ser uma panela de pressão, empurrando o time para cima e intimidando o adversário desde o primeiro minuto. Dentro de campo, o técnico já trabalha com a possibilidade de mudanças na escalação, buscando soluções para melhorar o desempenho do time, especialmente no setor defensivo, que tem oscilado bastante. A volta de jogadores importantes como Vinha pode ser um diferencial mesmo que ele ainda não esteja 100%. O simples fato de contar com opções no banco já dá mais tranquilidade para o treinador fazer ajustes durante a partida. O elenco do Flamengo é qualificado, mas precisa mostrar mais regularidade para alcançar seus objetivos na temporada. Outro ponto que vem sendo bastante discutido é a questão física dos jogadores. A sequência pesada de jogos, viagens longas e disputas em várias frentes tem exigido muito do grupo. O departamento de fisiologia tem trabalhado intensamente para minimizar os efeitos do desgaste, mas é evidente que o cansaço pesa especialmente em partidas decisivas. Por isso, a gestão do elenco será crucial nas próximas semanas.
Saber poupar quando possível, rodar o time de forma inteligente e evitar novas lesões são estratégias que podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso na temporada. Nos bastidores, a diretoria segue atenta ao mercado, analisando oportunidades de reforços e também de vendas. A janela de transferência se aproxima e o Flamengo sabe que precisará ser assertivo em suas movimentações. A possível saída de Wesley, por exemplo, obrigaria o clube a buscar uma reposição à altura, mantendo o nível competitivo do elenco. E com o Super Mundial batendo a porta, cada decisão ganha um peso ainda maior. Afinal, estamos falando de uma competição que pode projetar ainda mais o nome do Flamengo no cenário internacional. É importante destacar que o Flamengo não vive apenas de contratações e vendas. O trabalho nas categorias de base segue firme, revelando talentos que em breve podem ganhar espaço no time principal. A filosofia do clube tem sido combinar a força das pratas da casa com a experiência de jogadores consagrados, criando um equilíbrio que já se mostrou vencedor em outras oportunidades. O desafio agora é manter essa fórmula funcionando mesmo diante das pressões do mercado e das expectativas sempre elevadas da torcida. Enquanto o time se prepara para a sequência decisiva na Libertadores, os olhos também se voltam para o Campeonato Brasileiro. A competição é longa e exige consistência. Cada ponto conquistado pode ser determinante lá na frente e o Flamengo sabe que não pode vacilar. A meta é se manter sempre entre os primeiros colocados, garantindo uma posição confortável na tabela e brigando pelo título até o fim. A maratona de jogos não dá trégua e a comissão técnica precisa encontrar o equilíbrio ideal para manter o time competitivo em todas as frentes. No meio desse turbilhão de informações, a torcida segue fazendo sua parte. Seja no estádio, seja nas redes sociais, o apoio incondicional da nação rubro-negra é um combustível fundamental para o time. A paixão que move o Flamengo é algo que transcende resultados, mas que também cobra comprometimento e entrega por parte dos jogadores. Vestir o manto sagrado é uma responsabilidade imensa e cada atleta que pisa em campo sabe da importância de honrar essa camisa. Por fim, as próximas semanas serão determinantes para o Flamengo. As decisões que forem tomadas tanto dentro quanto fora de campo vão desenhar o futuro do clube na temporada. A venda de Wesley, a possível volta de Paquetá, a recuperação de Vinha, a luta pela classificação na Libertadores, tudo isso forma um cenário de expectativa e tensão. Mas se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro sabe bem, é que nos momentos mais desafiadores, o Flamengo costuma mostrar sua verdadeira força. E é com essa mentalidade que o clube vai encarar cada desafio que vem pela frente. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Em uma negociação histórica que agitou o mercado futebolístico, Kevin De Bruyne, um dos maiores nomes do futebol mundial, acaba de assinar contrato com o Flamengo. O meia belga, conhecido por sua visão de jogo impressionante e habilidade técnica refinada, chega ao clube carioca com um contrato de 4 anos, consolidando uma das transferências mais esperadas dos últimos tempos no Brasil e no cenário internacional. A notícia pegou todos de surpresa, já que até então o nome de De Bruyne estava sendo associado a gigantes europeus. Mas foi o Flamengo, com sua força financeira e projeção, que conseguiu concretizar o negócio. A chegada de De Bruyne ao Flamengo é vista como um marco não só para o clube, mas também para o futebol brasileiro. O Flamengo, que já tem sido uma potência no cenário nacional, agora amplia sua visibilidade internacional ao trazer um dos principais jogadores da atualidade. A contratação representa não apenas a busca do clube por reforçar seu elenco, mas também uma declaração de intenções no cenário global. A diretoria rubro-negra, liderada por seus gestores financeiros e esportivos, garantiu um acordo que vai além da simples adição de talento, almejando impactar o mercado e atrair mais investidores para o futebol brasileiro. Kevin De Bruyne, que durante anos brilhou com a camisa do Manchester City, acumulando títulos nacionais e internacionais, chega ao Flamengo em busca de novos desafios. Sua saída do City, após uma década de sucesso, foi recebida com surpresa,
Mas o jogador revelou que a proposta do Flamengo era irrecusável, não só pela grandeza do clube, mas também pela chance de se tornar um ícone no futebol sul-americano. É uma oportunidade única de escrever minha história em um novo continente e contribuir com minha experiência para o crescimento de uma equipe que está sempre buscando os maiores objetivos, afirmou De Bruyne em sua primeira entrevista como jogador do Flamengo. Para o Flamengo, a chegada do belga não poderia ser mais estratégica. De Bruyne é um jogador que não só tem o poder de mudar o jogo com passes e finalizações de alta qualidade, mas também de trazer um novo nível de ambição e competitividade ao time. Seu talento para ditar o ritmo do jogo e suas assistências milimétricas podem transformar a dinâmica do time carioca, que conta com estrelas como Gabigol e Bruno Henrique. Com a adição de De Bruyne, o Flamengo passa a ter um elenco ainda mais qualificado, capaz de competir de igual para igual com os maiores clubes do mundo, não só no futebol brasileiro, mas também nas competições internacionais, como a Copa Libertadores da América. Essa transferência também abre novos horizontes para o futebol brasileiro. A vinda de De Bruyne é um indicativo de que, apesar das dificuldades econômicas, o Brasil ainda pode atrair jogadores de altíssimo nível. O Flamengo, com sua estrutura moderna, torcida apaixonada e visibilidade global, se apresenta como o novo centro das atenções no futebol mundial. O clube agora entra para o hall das grandes potências internacionais ao lado dos principais clubes europeus que dominaram o mercado de transferências nas últimas décadas. Com a chegada de Kevin De Bruyne, o Flamengo assume uma posição de vanguarda no futebol brasileiro. O meia belga, com sua experiência e currículo invejáveis, certamente deixará sua marca na história do clube. E para o torcedor rubro-negro, o sonho de conquistar títulos internacionais com uma equipe ainda mais forte parece, agora, mais próximo do que nunca. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!